Muito boa tarde. Portanto, como disse aqui o Guilherme muito bem, vamos então tentar mostrar como é que nós podemos levar o Analytics para a cloud. Não vamos ficar em Marte, mas lá perto. E eu estava agora a pensar na apresentação, estava a reparar que temos um túnel na capa e temos uma ponte no segundo slide, e acho que começa a questionar se a gente trouxe a apresentação certa ou se estamos na conferência certa. Mas leva-nos aqui a um ponto que é, não raras vezes nos projetos de Advanced Analytics, nós sentimos algo muito concreto, que é, temos as pessoas mais próximas do negócio, a imaginar como é que a arte do possível pode ser, ou seja, como é que nós, com os dados que temos, com os modelos que temos disponíveis, podemos reinventar o processo que temos em mãos, podemos, por exemplo, trazer um modelo de otimização para melhorar o nosso planeamento da produção, podemos otimizar a nossa pegada de carbono, pegando no modelo Bin Packing e otimizando ao máximo o encaixe dos contentores, podemos otimizar a nossa network de redes bancárias com base nos dados de mobilidade, os dados de transacionalidade, devo ter, não devo ter, que tipo de serviços devo ter nesta zona. Portanto, estão a pensar nessas maquetes do futuro. Mas depois é preciso termos aqui os engenheiros civis do Data Science, da Advanced Analytics, e o Hugo vai ficar com essa parte mais difícil de explicar como é que isso se faz, que vão, efetivamente, montar as peças, os parafusos, os alicerces, as fundações, para que isto seja possível, para que deixe de ser uma maquete e passe a ser verdadeiramente um projeto com escala que está a transformar a organização. E aquilo que é para nós óbvio, constatamos da realidade, é tão simples quanto aquilo que está naquela matriz. Ou seja, se nós conseguirmos ter as áreas de negócio com uma perspectiva e um pendor muito vocacionado para questionar e de certa forma, reinventar, digamos, tornar óbvio a forma de fazer diferente face àquela que temos hoje, não é? Questionar constantemente o que estamos a fazer. E se isso estiver alinhado com uma perspectiva do IT que não tem medo de inovar, não tem medo de procurar uma nova forma de arquitetura, que não tem medo de testar novos conceitos e de, como o Hugo também vai abordar, deixar cair algumas das coisas que temos, não é só acrescentar, também é retirar. Quando estas duas coisas se juntam, estes dois fatores se juntam, claramente conseguimos ter projetos que deixam de ser maquetes, ou seja, deixam de ser use cases, que funcionam muito bem num certo ambiente e passam a ser projetos que transformam a organização, transformam a forma de fazer. E eu gostava só de partilhar convosco dois temas, duas maquetes, que já não são maquetes, já são projetos com escala em várias organizações e que, de certa forma, trazem dois desafios diferentes que depois o Hugo também endereçará. Um mais na perspectiva do apoio à decisão, mais tático, que nos traz a dificuldade do real-time e de termos os dados sempre disponíveis. Outro mais na forma como nós montamos uma arquitetura, e onde é que a cloud nos pode ajudar a fazer isso, em que temos processos cognitivos a conviver com processos legacy e a acrescentar velocidade e inteligência a esses processos. E, portanto, o primeiro, já estou a fazer spoiler, o primeiro é basicamente a capacidade de nós termos um digital twin de uma operação. Para aqueles que estejam menos familiarizados com o termo, se pensarmos no Google Earth, digamos que é o digital twin mais evidente que temos. Então, é um mapa da Terra, é a capacidade de mapearmos e termos um gêmeo digital da Terra, e quando acrescentamos a isso dados de mobilidade, dados de localizações de lojas, de agências, etc., conseguimos fazer o quê? Simular previamente quanto tempo é que me vai demorar ir do ponto A ao ponto B, tendo em conta as condições atuais do terreno. E, portanto, isso é verdadeiramente um digital twin, é fácil de percebermos esse conceito. Aplicá-lo depois a fábricas, a plantas, a redes bancárias, a tudo o que nós queiramos fazer, torna-se desafiante porque precisamos realmente desses dados do IoT, essa commodity hoje em dia, disponíveis para utilizar. Na outra perspectiva de desafios de mover este Analytics para a cloud, poderemos estar a pensar, por exemplo, em temas como NLP, Natural Language Processing, e nesta componente tornar os processos mais inteligentes e, portanto, nós conseguirmos que algoritmos sejam invocados no momento certo, que façam a sua magia do ponto de vista daquilo que é entregue, seja no tratamento mais inteligente e mais automático de e-mails, classificação de e-mails, seja na parte toda dos reembolsos, seja na parte de claims, enfim, há um sem número de aplicações, mas que depois, certamente, há um conjunto de processos legados onde nós queremos que isto depois continue a fluir normalmente, porque já estão estabelecidos, estão treinados, estão estáveis. E, portanto, essa convivência do ponto de vista de engenharia civil do Analytics é realmente desafiante e é um tema que vamos aqui depois abordar. E, portanto,
Eu vim fazer a parte fácil da apresentação, que é mostrar a arte do possível, é mostrar que existe aqui um grande gap a parar sobre este tema do Advanced Analytics, porque realmente a parte analítica é tipicamente a parte fácil, é a parte fácil no sentido em que todos estamos motivados, todos queremos essa maquete, todos queremos aquele sonho. Depois, a realidade tem muitos temas, desde a data governance até à componente de arquitetura, etc. E o Hugo vai tentar ajudar-nos, pelo menos, a perceber. Okay. Obrigado, Ricardo. Então, Cloud. E porquê introduzirmos agora o tema Cloud? Porque, de facto, acreditamos que é um acelerador para o desenvolvimento de use cases de inteligência artificial e para modelos de Advanced Analytics. Promove a acessibilidade, a flexibilidade e a própria escalabilidade. Até um dos temas que já hoje foi aqui abordado pelo Ricardo Gonçalves, que potencialmente algum tipo de issues é muito associado a temas de escalabilidade. É também uma forma de dar resposta à empresa preparar-se melhor para atacar o mercado, competir melhor e, acima de tudo, não podemos esquecer que incentiva o consumo, a exploração e até mesmo a democratização dos dados dentro da empresa, partilhando mais e utilizando mais os dados. Mas, de facto, para efetuarmos uma abordagem correta em termos de projeto, temos de ter a premissa de o fazer de forma correta. Tipicamente, o que é que temos observado? Dois tipos, ou na maioria das vezes, dois tipos de abordagens em projeto. Uma na lógica mais de foco em tecnologia, até podemos falar um pouco aqui de lift and shift. Tipicamente, é um processo longo, um processo de custo elevado, mas mais importante do que isso, acaba por ser o desalinhamento entre as áreas de negócio, que têm determinadas expectativas, nomeadamente a nível de prioridades, mas, por outro lado, que até podem ter um conjunto de modelos ou de use cases que já nem estão a dar resposta às necessidades. Por outro lado, temos a via através de um programa de transformação digital, que efetivamente, através de MVPs e de POCs, conseguimos até ter uma visão global em termos de custo e o respectivo plano, mas continua a ser um processo longo, pesado, gerando ansiedade e frustração dentro das áreas de negócio. O que é que nós defendemos e acreditamos? Realmente temos de ter aqui uma abordagem intermédia, que visa combinar uma entrega, uma execução, uma entrega ágil, dando visibilidade dentro da organização, embebendo nos processos de negócio e nas suas operações e, sobretudo, um forte envolvimento da área de gestão de mudança, comunicação e a própria cultura da empresa. Para isso, efetivamente, temos que montar uma equipa, como é óbvio, cross, multicompetências, com pivôs corretos a nível das unidades de negócio, pivôs de tecnologia, analistas de dados e, sobretudo, uma área muito forte em termos de comunicação e gestão da mudança. Devemos começar por criar as fundações e realmente criar a plataforma Cloud e definir, desde logo, uma abordagem de entrega incremental. A abordagem é essa, que deve visar, sobretudo, use cases que tenham um potencial ou um elevado retorno, ou seja, pelo menos potencial de elevado retorno para a organização, e a partir daí, e sempre for possível, um risco mais reduzido, sabemos bem como é que é em termos de implementação, que nem sempre isso assim acontece, mas por essa via tentar embeber todos os resultados, todos os insights diretamente nas operações e nos processos de negócio para haver retorno, haver reconhecimento e acelerar este processo. Mas, de facto, a adoção aqui de Cloud e este Moving to Cloud em termos de Analytics é uma jornada. O que temos observado e tipicamente temos que alavancar em cima das necessidades das áreas de negócio, nos business drivers, mas também não nos podemos esquecer dos princípios orientadores. Devemos ter em conta que esses princípios têm que focar em pontos como, por exemplo, a redundância, temos que evitar, não é? Portanto, é aqui que também vamos ter o business case financeiro, numa lógica de cloud, apelando aqui muito mais à disciplina de Cloud FinOps. Se vamos olhar mais para os sistemas legados, efetivamente temos que seguir a estratégia de descontinuar esses mesmos sistemas à medida que vamos construindo. Em termos de estratégia, devemos passar por uma arquitetura conceptual, e aqui os modelos clássicos de ingestão de dados, o processamento, tratamento, o armazenamento dos mesmos, disponibilizando os vários serviços, tanto numa lógica de consumo, exploração, mas também numa lógica de construção de use cases de AI. Não nos podemos esquecer dos serviços base, a nível de plataforma, neste caso de infraestrutura cloud,
e também de serviços comuns de dados, que também já foi aqui focado durante o dia. Temas muito data governance, essa disciplina tem de ser desde o primeiro momento a ser alavancada, bem como a orquestração de toda a nossa máquina, neste caso, toda a plataforma em cloud. Orquestração essa desde a origem até ao fim, temos um controle total dos nossos processos. Depois de definir essa arquitetura, efetivamente temos que mergulhar nos vendors principais para atacar sobretudo a plataforma e vendors complementares para atacar determinado tipo de especificidades, sejam elas de indústria, do negócio ou mesmo regulatórias, por exemplo. Enfim, nesta jornada geramos a nossa arquitetura recomendada, mas efetivamente ainda não passamos da estratégia. Temos que passar para a ação, temos que passar para a implementação. E aqui o lema em termos de implementação, acreditamos muito em pensar em grande desde logo, começar pequeno e ter uma agilidade muito forte em escalar, consoante as necessidades do negócio e, sobretudo, também o próprio budget que nós temos para esta jornada, como é óbvio. E sistematizamos, sobretudo em 4 grandes passos, fazer este processo de implementação. Os 2 primeiros, muito focados na parte de foundations. A ativação da nossa cloud, da nossa plataforma, serviço, segurança. Se tivermos aceleradores ou frameworks, vamos ganhar tempo durante esta etapa, como é óbvio. Um segundo momento, foundations a nível de dados. Temos que ligar o nosso novo ecossistema analítico aos sistemas de fonte prioritários, sejam eles cloud ou on-prem. Devemos também, desde logo, implementar os principais modelos de base de suporte à nossa operação. Dependendo da nossa área de atividade, vamos falar de clientes, faturação, operações, produtos, serviços, oferta, etc. Mas devemos, desde logo, implementar esses modelos. Neste passo também, devemos começar a perceber onde é que podemos fechar a torneira dos sistemas legados. Se estamos a construir algo novo, temos que, efetivamente, começar a também desmobilizar, seja do ponto de vista de serviços, seja do ponto de vista de infraestrutura, fazer algo também com os nossos sistemas legados. É também neste momento que temos o Data Governance, tem que começar desde o início, não é? A ser implementado, precisamos catalogar os dados e, acima de tudo, precisamos ter um lineage, o data lineage dos dados, desde a origem até ao fim. Também bastante relevante, o tema da otimização de serviços e custos em cloud. É algo que é recorrente, é o primeiro estágio onde o fazemos, mas nos estágios seguintes temos que o fazer de forma recorrente. Como terceiro grande passo, temos foundations criadas, temos a nossa plataforma ativa e disponível, vamos começar a desenvolver use cases. Use cases esses que vão, sobretudo, o foco hoje em dia, Agile DevOps. O ponto de vista que queremos chegar é à industrialização dos mesmos, e tocando em temas como MLOps, como é óbvio. Não nos podemos esquecer que só as foundations não chega e temos de ter a capacidade de puxar, entre aspas, as fontes, sejam elas internas ou externas, para alimentar os nossos use cases. O último passo culmina quando nós, efetivamente, estamos num estágio que conseguimos dar materialidade aos nossos diferentes tipos de rolos dentro da organização para explorar e terem autonomia suficiente para desenvolver os seus próprios use cases e procedendo à industrialização dos mesmos, de forma escalável. Gostaríamos de dar aqui uma visão de 5 fatores, aqui, elementos fundamentais, e são fatores críticos de sucesso que nos acompanham ao longo desta jornada, que já fomos falando. Um programa incremental é chave, ter equipa multicompetência super importante. Data Governance, acreditamos muito neste pilar, sobretudo para haver ownership dos dados, conseguimos dar consistência, robustez e, acima de tudo, carimbar, certificar, quer sejam os datasets que estamos a disponibilizar, os use cases de inteligência artificial que estamos a disponibilizar e a partilhar dentro da organização. O quarto ponto, aceleradores, tipicamente, e o que observamos é que reduzem risco, reduzem plano, seja por via da tecnologia ou por via do setor ou indústria onde a empresa se encontra. E por último, mas não menos importante, é necessário realmente ter um parceiro que partilhe o risco desta jornada para atingirmos o sucesso. Gostaria agora também de partilhar convosco um momento de reflexão que fizemos recentemente na Deloitte, no final do mês de setembro, sobre um dos pilares que eu já tenho vindo também aqui a introduzir ao longo da apresentação, que consideramos bastante relevante, que é o Data Governance.
Deloitte brought together a large group of data professionals and leaders to discuss the data governance evolution and the impacts considering new world data platforms. Today's explosion of data is highly valuable to organizations, but every enterprise recognizes the challenges. With great power comes great responsibility. Developing an effective data governance program for new data platforms is essential to harness the data's potential and to help minimize risks. So what makes a stellar data governance program in the new world of data? We established 4 pillars of discussion regarding data governance for next-generation platforms. Without well-defined policies, chaos ensues. We require processes, policies, standards, and procedures to be future-proof and the backbone of a consistent governance culture. Who's held accountable? We need a transparent organization, dynamic roles, responsibilities, and strong ownership to be able to embrace a new culture and make sure that data stakeholders are working towards the same goal. Accountability is key. New tools can help manage data governance. We demand exhaustive technology and tool capabilities to ease the governance process by providing a tailored support. What does metadata look like tomorrow? We call for new and improved metadata to fully grasp the nuances of a complex data and business landscape. Collibra joined us to explain how their solution is helping customers solve the data complexity problem and outline some future trends. While Gulp's Data Office success story led the participants through the challenges, approach, and execution of a well-structured data governance program. The 3 panels set the discussion about the future of data governance, the self-servicing approach, considering operational and risk-driven approaches. Do you want the max out of your data? Contact us to find out more about data governance and approaches to enhance your relation with data. Ok, terminamos a nossa apresentação. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado. Também agradecer aqui o convite da DSPA. Obrigado.